Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Meu nome é Mary Catherine Blackwood. Tenho 18 anos e moro com a minha irmã Constance. Volta e meia penso que se tivesse sorte teria nascido lobisomem, porque os 2 dedos médios das minhas mãos são do mesmo tamanho, mas tenho de me contentar com o que tenho. Não gosto de tomar banho, nem de cachorros nem de barulho. Gosto da minha irmã Constance, e de Richard Plantagenet, e de Amanita phalloides, o cogumelo chapéu da morte. Todo o resto da minha família morreu. Da última vez que dei uma olhada nos livros da biblioteca que estavam na prateleira da cozinha, o prazo deles já estava mais de 5 meses vencido, e me perguntei se eu escolheria diferente caso soubesse que seriam os últimos livros, aqueles que ficariam para sempre na prateleira da nossa cozinha. Raramente mudávamos as coisas de lugar. Os Blackwood nunca foram uma família muito ativa ou inquieta. Trocávamos os objetos transitórios de pequenas superfícies, os livros, as flores e as colheres, mas embaixo deles sempre tivemos uma base sólida de objetos estáveis. Sempre devolvíamos as coisas ao seu lugar. Tirávamos o pó e varríamos debaixo das mesas e cadeiras e camas, dos retratos e tapetes e luminárias, mas os deixávamos no mesmo lugar. As caixinhas em padrão tartaruga na penteadeira da nossa mãe nunca se mexiam mais que uma fração de centímetro. Os Blackwood sempre moraram na nossa casa e mantiveram suas coisas em ordem. Assim que a nova esposa de um Blackwood se mudava, achava-se um lugar para seus pertences. E então nossa casa foi ficando mais pesada com as camadas de bens dos Blackwood, elas a mantinham firme contra o mundo. Foi numa sexta-feira no final de abril que eu trouxe os livros da biblioteca para a nossa casa. Sextas e terças eram dias terríveis porque eu tinha de ir ao vilarejo. Alguém precisava ir à biblioteca e ao mercado. Constance nunca andava além do próprio jardim, e o tio Julian não podia. Então não era o orgulho o que me levava ao vilarejo 2 vezes por semana, nem mesmo a teimosia, mas a simples necessidade de livros e comida. Talvez fosse o orgulho que me levasse a entrar na cafeteria da Estela para tomar uma xícara de café antes de voltar para casa. Eu disse a mim mesma que era o meu orgulho e que não evitaria entrar lá independentemente do quanto quisesse estar em casa. Mas também sabia que Estela me veria passar caso não entrasse. E talvez pensasse que eu tinha medo, e essa ideia era insuportável para mim. Bom dia, Mary Catherine, Estela sempre dizia, esticando o braço para limpar o balcão com um pano úmido. Como você está hoje? Muito bem, obrigada. E Constance Blackwood está bem? Muito bem, obrigada. E como é que ele está? Bem, na medida do possível. Café puro, por favor. Se mais alguém entrava e se sentava no balcão, eu largava o café sem dar a impressão de estar com pressa e ia embora, acenando com a cabeça para me despedir de Estela. Se cuida, ela sempre dizia mecanicamente quando eu saía. Escolhia os livros da biblioteca com cuidado. Tínhamos livros em casa, é claro. O escritório do nosso pai tinha 2 paredes cobertas de livros, mas eu gostava de contos de fadas e livros com temas históricos. E Constance gostava de livros de culinária. Mesmo que o tio Julian nunca pegasse um livro sequer, gostava de observar Constance lendo nos finais de tarde enquanto ele próprio se debruçava sobre seus papéis, e às vezes virava a cabeça para olhá-la e assentia. O que você está lendo, minha querida? Uma bela visão, uma dama com um livro. Estou lendo um livro que se chama A Arte de Cozinhar, tio Julian. Admirável. A gente nunca fica quieta por muito tempo, é claro, com o tio Julian por perto. Mas não me lembro de Constance e eu termos sequer chegado a abrir os livros da biblioteca que continuam na prateleira da nossa cozinha. Era uma bela manhã de abril quando saí da biblioteca, o sol brilhava, e as falsas promessas gloriosas da primavera estavam por todos os lados, destacando-se da sujeira do vilarejo de um jeito estranho. Eu me lembro de ter parado na escada da biblioteca com os livros nas mãos para observar por um instante o verde claro se insinuando nos galhos contra o céu, desejando, como sempre,
Que pudesse voltar para casa pelo céu em vez de cruzar o vilarejo. Da escada da biblioteca eu poderia atravessar logo a rua e andar do outro lado em direção ao mercado, mas assim teria de passar pela mercearia e pelos homens que ficavam sentados ali na frente. Nessa cidadezinha os homens permaneciam jovens e faziam as fofocas, enquanto as mulheres envelheciam com seu cansaço colorido por uma maldade cinzenta, esperando em silêncio que os homens se levantassem e fossem para casa. Eu poderia sair da biblioteca e percorrer a rua deste lado até chegar ao mercado e então atravessar. Isso era preferível, apesar de ter de passar na frente do correio e da casa Rochester, com as pilhas de latas enferrujadas e os automóveis quebrados e as latas de gasolina, os colchões velhos e as instalações hidráulicas e os tanques de lavar roupa que a família Arler levava para casa e, acredito sinceramente, amavam. A casa Rochester era a mais bonita da cidade e antigamente tinha uma biblioteca revestida com lambris de nogueira e um salão de festas no segundo andar e um monte de rosas espalhadas pela varanda. Nossa mãe tinha nascido ali, e por direito o lugar deveria ser de Constance. Resolvi, como sempre, que seria mais seguro passar pelo correio e pela casa Rochester, apesar de não gostar de ver a casa onde nossa mãe nasceu. Este lado da rua geralmente ficava deserto de manhã, já que fazia sombra, e de qualquer maneira depois de entrar no mercado eu teria de passar pela mercearia para voltar para casa, e passar por ela indo e vindo ia além do suportável. Saindo do vilarejo, na Hill Road e na River Road e na Old Mountain, gente como os Clark e os Carrington havia construído casas novas muito bonitas. Precisavam atravessar o vilarejo para chegar a Hill Road e River Road porque a rua principal também era a estrada mais conhecida para cruzar o estado, mas os filhos dos Clark e os meninos dos Carrington frequentavam escolas particulares, e a comida nas cozinhas de Hill Road vinha das cidadezinhas próximas e de uma cidade maior. A correspondência era levada de carro da agência do vilarejo, passando pela River Road e subindo até Old Mountain, mas o pessoal da Mountain postava suas cartas nas cidadezinhas, e o pessoal da River Road cortava o cabelo na cidade grande. Sempre me intrigou que as pessoas do vilarejo, morando em suas casinhas imundas na estrada principal ou na Creek Road, sorrissem e assentissem e acenassem quando os Clark e os Carrington passavam de carro. Quando Ellen Clark entrava no mercado do Elbert para comprar a lata de molho de tomate ou o meio quilo de café que a cozinheira tinha esquecido, todo mundo lhe dava bom dia, e dizia que o tempo hoje estava melhor. A casa dos Clark é mais nova, mas não é melhor do que a casa dos Blackwood. Nosso pai trouxe para casa o primeiro piano que o vilarejo já viu. Os Carrington são donos da fábrica de papel, mas os Blackwood possuem todas as terras entre a estrada e o rio. Os Shepherd de Old Mountain deram ao vilarejo a sede da prefeitura, que é branca e pontuda e construída em um gramado verde com um canhão na frente. Teve uma época em que conversaram sobre estabelecer leis de zoneamento no vilarejo e derrubar os barracos de Creek Road para reconstruir o vilarejo inteiro combinando com a prefeitura, mas ninguém moveu uma palha. Talvez imaginassem que os Blackwood passariam a comparecer às reuniões municipais se fizessem alguma coisa. Os moradores tiram suas licenças para caçar e pescar na prefeitura, e uma vez por ano os Clark e os Carrington vão à reunião municipal e votam solenemente pela retirada do ferro velho dos Arler da Main Street e pela retirada dos bancos na frente da mercearia, e todos os anos os moradores os vencem alegremente. Depois da prefeitura, virando à esquerda, fica a Blackwood Road, o caminho de casa. A Blackwood Road forma um grande círculo em torno do terreno Blackwood, e cada centímetro dela é fechado por uma cerca de arame farpado levantada pelo nosso pai. Não muito longe da prefeitura fica a enorme pedra preta que marca a entrada da trilha onde destranco o portão e o tranco logo depois de passar e atravesso o bosque e chego em casa. O pessoal do vilarejo sempre nos odiou. Eu fazia uma brincadeira quando ia às compras. Pensava nos jogos infantis em que o tabuleiro é dividido em quadradinhos e cada jogador mexe as peças de acordo com os dados. Sempre havia riscos como: fique uma rodada sem jogar, volte 4 casas, e volte ao ponto de partida, e ajudinhas como avance 3 casas, e jogue mais uma vez. A biblioteca era meu ponto de partida e a pedra preta era meu objetivo. Tinha de descer por um lado da Main Street, atravessar e depois subir pelo outro lado até chegar à pedra preta, e assim eu vencia. Comecei bem, fazendo uma virada segura pela calçada vazia da Main Street, e talvez esse acabasse sendo um dos dias ótimos. Às vezes era assim, mas nem tanto nas manhãs de primavera. Se fosse um dia ótimo, depois eu faria uma oferenda de joias num gesto de gratidão.
Comecei andando rápido, respirei fundo para continuar e não olhei ao redor. Estava com os livros da biblioteca e a sacola de compras, e observava meus pés se movendo, um depois do outro, 2 pés nos velhos sapatos marrons da nossa mãe. Senti que alguém me olhava de dentro do correio, não aceitávamos correspondências, e não tínhamos telefone. Ambos haviam se tornado insuportáveis 6 anos antes, mas eu conseguira aguentar uma rápida olhadela vinda do correio. Era a velha sorta Dutton, que nunca encarava ninguém às claras como outras pessoas, somente por entre as persianas e de trás das cortinas. Eu nunca olhava para a casa Rochester. Achava insuportável pensar na nossa mãe nascendo ali. De vez em quando me perguntava se a família Arler sabia que morava em uma casa que deveria ter sido de Constance. No quintal deles havia sempre tanto barulho de metal batendo que não conseguiam me ouvir andar. Talvez os Arler imaginassem que aquela barulheira sem fim espantasse os fantasmas, ou talvez gostassem de música e achassem o som agradável. Talvez os Arler vivessem lá dentro como viviam ali fora, sentados em banheiras velhas e jantando com pratos quebrados apoiados na carcaça de um velho Ford, chacoalhando latas durante a refeição e conversando aos berros. Sempre havia uma mancha de sujeira na calçada em que os Arler moravam. Atravessar a rua, Perca a sua vez vinha em seguida, para chegar ao mercado exatamente do outro lado. Eu sempre hesitava, vulnerável e desprotegida, na beira da rua enquanto os carros passavam. O tráfego na Main Street era quase sempre rápido, carros e caminhões cruzando o vilarejo porque era isso o que a estrada fazia, então os motoristas raramente olhavam para mim. Eu podia identificar os carros dos moradores pela olhadela desagradável do motorista e me perguntava, sempre, o que aconteceria se eu descesse do meio-fio para a pista. Haveria uma guinada rápida, quase involuntária, na minha direção? Só para me assustar, talvez, só para me verem dar um salto e me esquivar? E depois a gargalhada, vinda de todos os lados, de trás das persianas do correio, dos homens em frente à mercearia, das mulheres espreitando da porta do mercado, todos assistindo e tripudiando ao ver Mary Catherine Blackwood correndo para sair da frente de um carro. Às vezes eu perdia 2 ou até mesmo 3 rodadas porque aguardava atentamente que a pista se esvaziasse em ambas as direções antes de atravessar. No meio da rua, saí da sombra e entrei no claro, enganoso sol de abril. Em julho a superfície da pista já estaria mole do calor e meus pés grudariam, tornando a travessia mais perigosa. Mary Catherine Blackwood, o pé preso no piche, encolhida enquanto o carro avançava em sua direção. Volte ao início, comece tudo de novo, e as casas ficariam mais feias. O vilarejo todo era de um tipo, uma época e um estilo. Era como se as pessoas precisassem da feiura do vilarejo e se nutrissem dela. As casas e as lojas pareciam ter sido montadas com uma pressa desdenhosa só para oferecer abrigo aos desmazelados e aos desagradáveis. E a casa Rochester e a casa dos Blackwood e até a sede da prefeitura talvez tenham sido levadas para lá por acidente vindas de alguma cidadezinha distante e adorável onde se vivia com elegância. Talvez as casas bonitas tivessem sido capturadas, talvez como castigo aos Rochester e aos Blackwood e seus corações secretamente malvados, e estivessem aprisionadas no vilarejo. Talvez a vagarosa putrefação delas fosse um sinal da feiura dos moradores. A fileira de lojas na Main Street era invariavelmente cinza. Os donos moravam em cima delas, numa fileira de apartamentos de segundo andar, e as cortinas na linha uniforme de janelas do segundo andar eram pálidas e sem vida. Aquilo que planejava ser colorido logo perdia a vontade no vilarejo. A desgraça do vilarejo nunca partirá dos Blackwood, os moradores faziam parte do lugar, e o vilarejo era o único lugar conveniente para eles. Eu sempre pensava em putrefação quando me aproximava da fileira de lojas. Pensava em uma putrefação preta, ardente e dolorosa que corroía por dentro, ferindo terrivelmente. Era o que eu desejava ao vilarejo. Tinha uma lista de compras para o mercado. Constância fazia para mim todas as terças e sextas antes de eu sair de casa. O povo do vilarejo não gostava do fato de que sempre tínhamos muito dinheiro para comprar o que quiséssemos. Havíamos tirado o nosso dinheiro do banco, é claro, e eu sabia que falavam do dinheiro escondido na nossa casa, como se houvesse montes enormes de moedas de ouro e Constance e tio Julian e eu nos sentássemos à noite, os livros da biblioteca esquecidos e brincássemos com elas, passando a mão nelas e contando-as, empilhando-as e girando-as, zombando e escarnecendo a portas fechadas. Imagino que havia muitos corações apodrecidos no vilarejo cobiçando nossas pilhas de moedas de ouro, mas eram covardes e tinham medo dos Blackwood. Quando tirei a lista de compras da sacola peguei também a bolsa para que Albert do mercado soubesse que eu estava com dinheiro.
e ele não poderia se negar a vender para mim. Nunca importava quem estava no mercado. Eu sempre era atendida imediatamente. O Sr. Elbert e sua pálida esposa gananciosa sempre vinham de onde estivessem na loja para buscar o que eu queria. Às vezes, quando o garoto mais velho estava ajudando durante as férias escolares, corriam para garantir que não fosse ele a me atender. E uma vez quando uma menininha, uma criança estranha ao vilarejo, é claro, chegou perto de mim no mercado, a senhora Elbert puxou-a com tanta força que ela berrou e então houve um longo minuto de imobilidade enquanto todo mundo esperava, até que a senhora Elbert tomou fôlego e disse: "Mais alguma coisa?" Eu sempre ficava bem ereta e rígida quando crianças chegavam perto porque tinha medo delas. Tinha medo de que tocassem em mim e as mães me atacassem como uma revoada de falcões com garras. Era sempre essa imagem que eu tinha em mente: aves descendo, colidindo, ferindo com as garras afiadas. Hoje tive que comprar muitas coisas para Constance, e foi um alívio ver que não havia crianças na loja nem muitas mulheres. Jogue mais uma rodada, pensei, e disse ao Sr. Elbert: "Bom dia." Ele assentiu para mim. Não poderia ficar totalmente sem me cumprimentar e além disso as mulheres na loja estavam observando. Virei as costas para elas, mas podia senti-las paradas atrás de mim, segurando uma lata ou um saco de biscoitos cheios só pela metade ou um maço de alface, sem vontade de se mexer até que eu tivesse atravessado a porta outra vez e a onda de conversas começasse e fossem arrastadas de volta às próprias vidas. A senhora Donnell estava em algum canto ali no fundo, eu a vi ao entrar, e me perguntei assim como tinha me perguntado antes se ela entrou de propósito quando percebeu que eu estava chegando, porque ela sempre tentava dizer alguma coisa. Era uma das poucas pessoas que falavam. "Um frango para assar", eu disse ao Sr. Elbert, e do outro lado da loja a esposa gananciosa abriu a vitrine refrigerada e pegou um frango e o embrulhou. "Uma pata de cordeiro pequena", eu disse. Meu tio Julian sempre fica com vontade de comer cordeiro assado nos primeiros dias da primavera. Não devia ter falado isso, eu sabia, e uma arfada percorreu a loja como um grito. Poderia fazê-los correr feito coelhos, pensei, se eu lhes dissesse o que eu queria de verdade, mas apenas se reuniriam de novo lá fora e me observariam de lá. "Cebolas", pedi educadamente ao Sr. Elbert, "café, pão, farinha. Nozes", eu disse, "e açúcar. Nosso açúcar está quase acabando." Em algum lugar atrás de mim ouvi uma risadinha horrorizada, e o Sr. Elbert olhou para além rapidamente, e depois para os produtos que organizava sobre o balcão. Em um instante a senhora Elbert traria meu frango e minha carne, embrulhados, e os colocaria ao lado das outras coisas. Eu só precisaria me virar quando estivesse pronta para ir embora. "Uma garrafa de leite", eu disse. "Meio litro de creme, meio quilo de manteiga." Os Harrys tinham parado de nos entregar laticínios fazia 6 anos, e agora eu comprava leite e manteiga no mercado. E uma dúzia de ovos. Constance se esquecera de colocar os ovos na lista, mas só tinha 2 em casa. Uma caixa de pé de moleque, eu disse. Tio Julian mastigaria e faria barulho em cima da papelada dele esta noite, e iria para a cama melado. Os Blackwood sempre puseram belas mesas. Foi a senhora Donnell, falando claramente de algum ponto às minhas costas, e alguém deu risadinhas e outra pessoa disse "xi". Nunca me virava. Já bastava senti-los todos atrás de mim sem ver seus rostos cinzentos e impassíveis com olhos cheios de ódio. "Queria que todos vocês estivessem mortos", pensei, e senti ânsia de falar em voz alta. Constance dizia: "Nunca deixe que eles vejam que você se importa, e se você der alguma atenção, a situação só vai piorar", e era provável que fosse verdade. Mas eu queria que estivessem mortos. Gostaria de entrar no mercado uma manhã e ver todos eles, até os Elbert e as crianças, deitadas ali, chorando de dor e agonizando. Então pegaria os produtos por conta própria, imaginei, pisando em seus corpos, tirando o que quisesse das prateleiras e iria para casa, talvez com um chute na senhora Donnell, ali deitada. Nunca sentia remorso quando tinha pensamentos como esse, só queria que se tornassem verdade. "É errado odiá-los", Constance dissera, "só serve para enfraquecer você", mas eu os odiava mesmo assim, e me questionava até mesmo porque eles tinham sido criados. O Sr. Elbert pôs todos os meus produtos juntos sobre o balcão e esperou, olhando para além de mim, para algo distante. "Por hoje é só isso", eu lhe disse, e sem me olhar ele anotou os preços em um bloco e somou, depois me entregou o bloco para que eu me certificasse de que não havia trapaceado. Eu sempre fazia questão de verificar os números com cuidado, embora ele nunca se enganasse. Não havia muitas coisas que eu pudesse fazer para me vingar deles, mas fazia o possível. As compras encheram minha sacola e também outro saco, e eu só poderia levá-las para casa carregando.
Ninguém jamais se ofereceria para me ajudar, é claro, mesmo se eu quisesse aceitar. Fique 2 rodadas sem jogar. Com os livros da biblioteca e as compras, indo devagar, precisava andar pela calçada da mercearia para entrar na Stella. Parei na porta do mercado, buscando dentro de mim algum pensamento que me deixasse segura. Às minhas costas começaram os burburinhos e as tossidelas. Preparavam-se para falar de novo, e na outra extremidade da loja os Elbert provavelmente reviravam os olhos, aliviados. Enrijeci o rosto. Hoje eu iria pensar em arrumar nosso almoço no jardim, e apesar de manter os olhos abertos só o bastante para ver aonde ia, os sapatos marrons de nossa mãe subindo e descendo. Na minha imaginação eu arrumava a mesa com uma toalha verde e levava os pratos amarelos e morangos em uma tigela branca. Pratos amarelos, pensei. Senti os olhares dos homens enquanto seguia em frente. E tio Julian comeria um belo ovo mole com torradas quebradas. E vou me lembrar de pedir a Constance que ponha um chale nos ombros dele porque a primavera está só no comecinho. Sem olhar eu conseguia ver os sorrisos e os gestos. Queria que estivessem todos mortos e eu andasse sobre seus corpos. Raramente dirigiam a palavra a mim, mas sempre uns aos outros. Essa é uma das meninas dos Blackwood, ouvi um deles anunciar em voz aguda, zombeteira. Uma das meninas dos Blackwood, da fazenda Blackwood. Uma pena o que aconteceu com os Blackwood, disse outro, alto o bastante. Uma pena para essas pobres meninas. A fazenda é uma beleza, eles disseram. Um bom terreno para cultivar. Um homem poderia enriquecer cultivando a terra dos Blackwood. Se tivesse 1 milhão de anos e 3 cabeças, e não ligasse para o que brotaria, um homem ficaria rico. Manter o terreno bem trancado, é isso que os Blackwood fazem. Um homem ficaria rico. Uma pena o que aconteceu com as meninas da família Blackwood. Nunca se sabe o que vai brotar no terreno dos Blackwood. Caminho sobre seus corpos, pensei, almoçamos no jardim e tio Julian usa seu chale. Eu sempre segurava firme minhas compras ao passar ali, pois numa manhã tenebrosa a sacola de compras caiu e os ovos quebraram e o leite entornou, e eu catei tudo enquanto eles gritavam, dizendo a mim mesma que de jeito nenhum eu sairia correndo, enfiando latas e caixas e açúcar derramado na sacola de compras como uma louca, dizendo a mim mesma para não sair correndo. Em frente à Stella havia uma fissura na calçada que parecia um dedo apontando para alguma coisa. A fissura sempre estivera ali. Outros marcos, como a impressão da mão que Johnny Harris deixará no cimento da sede da prefeitura e as iniciais do menino Miller na entrada da biblioteca, foram implementados em épocas de que me recordava. Eu estava na 3ª série da escola quando a prefeitura foi construída. Mas a fissura da calçada em frente à Stella sempre estivera ali, assim como a Stella sempre estivera ali. Lembro de patinar por cima da fissura e tomar o cuidado de não pisar nela, senão daria muito trabalho à nossa mãe, e passar pedalando por ali com meu cabelo esvoaçando. Os moradores não demonstravam nos detestar naquela época, embora nosso pai declarasse que eles eram um lixo. Uma vez nossa mãe me disse que a fissura já existia quando ela era menina e morava na casa Rochester. Portanto, devia existir quando ela casou com nosso pai e foi morar na fazenda Blackwood, e imagino que a fissura existisse, como um dedo apontando para alguma coisa. Desde quando o vilarejo se formou a partir de madeira velha e cinzenta e das pessoas feias de rostos perversos trazidas de algum lugar insuportável e postas para morar naquelas casas. Stella comprou a cafeteira e instalou o balcão de mármore com o dinheiro do seguro quando o marido morreu, mas além disso nada mudou na Stella desde que me entendo por gente. Constance e eu íamos até lá para gastar nossos centavos depois da escola e todas as tardes comprávamos o jornal para levá-lo para casa. Para que nosso pai pudesse lê-lo à noite, não comprávamos mais jornais, mas Stella continuava a vendê-los, além de revistas e balas e cartões postais cinzentos da sede da prefeitura. Bom dia, Mary Catherine, Stella disse quando me sentei diante do balcão e deixei as compras no chão. Às vezes quando eu desejava que todo o povo do vilarejo morresse pensava que talvez eu poupasse Stella, porque de todos era ela quem mais chegava perto de ser amável, e a única que conseguia manter alguma cor. Era roliça e rosada e quando usava vestidos com estampas vivazes eles mantinham a vivacidade por um tempo antes de se fundirem ao cinza sujo do resto. Como você está hoje? Perguntou ela. Muito bem, obrigada. E Constance Blackwood está bem? Muito bem, obrigada. E como é que ele está? Bem, na medida do possível. Café puro, por favor. Na verdade eu preferia açúcar e creme no meu café, já que era um negócio muito amargo. Mas como só ia lá por uma questão de orgulho eu precisava aceitar apenas o mínimo possível para ser simbólico. Se alguém entrava na Stella quando eu estava lá, eu me levantava e saía discretamente, mas em certos dias eu dava azar.
Nesta manhã ela havia acabado de pôr meu café sobre o balcão quando uma sombra apareceu contra o vão da porta, e Stella levantou a cabeça e disse: "Bom dia, Jim." Ela foi até o canto oposto do balcão e aguardou, esperando que ele se sentasse ali para que eu pudesse sair despercebida, mas era Jim Donnell, e soube de imediato que hoje tinha dado azar. Alguns dos moradores do vilarejo tinham rostos reais que eu reconhecia e podia odiar individualmente. Jim Donnell e a esposa eram dois deles, pois eram ponderados em vez de odiar estupidamente por hábito como os outros. A maioria das pessoas ficaria na ponta do balcão onde Stella aguardava, mas Jim Donnell veio direto à ponta onde eu estava sentada e ocupou o banco ao meu lado, tão próximo de mim quanto podia porque eu sabia nesta manhã ele queria ser meu azar. Me contaram, ele disse, movendo-se para sentar de lado no banco e olhar direto para mim. Me contaram que você vai se mudar. Queria que não sentasse tão perto de mim. Stella se aproximou detrás do balcão, e desejei que ela lhe pedisse para mudar de lugar para que eu pudesse me levantar e sair sem ter de lutar para me afastar dele. Me contaram que você vai se mudar, ele disse cerimoniosamente. Não respondi, já que ele estava esperando. Engraçado, ele disse, olhando de mim para Stella e depois voltando. Eu poderia jurar que alguém tinha me dito que você iria embora logo. Não, eu disse. Café, Jim? Perguntou Stella. Quem você acha que pode ter inventado uma história dessas, Stella? Quem você acha que iria querer me contar que eles vão se mudar se isso não vai mesmo acontecer? Stella fez que não para ele, mas ela tentava não sorrir. Reparei que minhas mãos rasgavam o guardanapo de papel no meu colo, arrancando uma pontinha, e forcei minhas mãos a ficarem paradas e criei uma regra para mim mesma. Sempre que visse um papelzinho me lembraria de ser mais gentil com tio Julian. Nunca se sabe como as fofocas correm, disse Jim Donnell. Talvez em breve Jim Donnell morresse. Talvez já houvesse uma podridão crescendo dentro dele que iria matá-lo. Você já se deu conta da quantidade de fofoca que rola nesta cidade? Ele perguntou a Stella. Deixe ela em paz, Jim pediu Stella. Tio Julian era um homem velho e estava morrendo, mas de forma lastimável, certamente mais do que Jim Donnell e Stella e qualquer outra pessoa. O coitado do velho tio Julian estava morrendo, e criei a regra resoluta de ser mais gentil com ele. Faríamos do almoço um piquenique no quintal. Constance levaria o chale dele e o colocaria em seus ombros, e eu deitaria no gramado. Não estou incomodando ninguém, Cel. Estou incomodando alguém? Estou só perguntando para a sorta. Mary Catherine Blackwood aqui, como é que a cidade inteira anda falando que ela e a irmã mais velha vão nos deixar logo. Vão se mudar. Vão viver em outro lugar. Ele misturou o café, com o canto do olho eu vi a colher girando e girando e girando e tive vontade de rir. Havia algo tão simples e tolo na colher girando enquanto Jim Donnell falava. Me perguntei se ele pararia de falar caso eu esticasse o braço e pegasse a colher. Era bem provável que sim. Eu disse sabiamente a mim mesma, bem provável que jogasse o café na minha cara. Vão viver em outro lugar, ele disse com tristeza. Já chega, pediu Stella. Eu ouviria com mais atenção quando tio Julian contasse sua história. Já estava levando o pé de moleque, era um bom passo. E eu aqui todo chateado, disse Jim Donnell, achando que a cidade ia perder uma de suas ótimas famílias tradicionais. Seria mesmo péssimo. Ele se virou no banco para o outro lado porque outra pessoa atravessava a porta. Eu olhava para minhas mãos no colo e claro que não viraria para ver quem era. Mas então Jim Donnell disse Joe, e eu soube que era Dana, o carpinteiro. Joe, você não ouviu essa? A cidade inteira anda dizendo que os Blackwood vão se mudar daqui, e agora sorta. Mary Catherine Blackwood senta aqui e se pronuncia e diz que não vão mudar. Fez-se um breve silêncio. Sabia que Dana estava carrancudo, olhando para Jim Donnell e para Stella e para mim, refletindo sobre o que acabará de escutar, destrinchando as palavras e resolvendo o que cada uma delas queria dizer. É mesmo? Ele disse por fim. Escutem, vocês dois, disse Stella, mas Jim Donnell seguiu adiante, falando de costas para mim e de pernas esticadas para que eu não conseguisse passar por ele e sair. Hoje de manhã mesmo eu estava falando para o pessoal que é péssimo quando as famílias tradicionais vão embora. Apesar de que se pode dizer com razão que um monte de gente da família Blackwood já foi embora. Ele gargalhou e estapeou o balcão com a mão. Já foi embora, ele repetiu. A colher dentro da xícara estava imóvel, mas ele prosseguia. Um vilarejo perde boa parte do seu estilo quando gente de tradição vai embora. Todo mundo ia achar, ele disse devagar, que não queriam eles por perto. Tem razão, disse Dana, e riu. Do jeito que eles vivem nas suas belas propriedades antigas, com suas cercas e suas trilhas particulares e seus estilos de vida elegantes. Ele sempre continuava até se cansar.
Quando Dindonel pensava em algo para dizer, ele o fazia com muita frequência e de todas as formas que fossem possíveis. Talvez porque tivesse pouquíssimas ideias e precisasse espremer cada uma até a última gota. Além disso, a cada vez que se repetia ele se achava mais engraçado. Eu sabia que era capaz de prosseguir assim até ter plena certeza de que ninguém mais lhe dava ouvidos. E criei uma regra para mim mesma: nunca pensar em nada mais de uma vez, e pus as mãos no colo em silêncio. Estou vivendo na lua, disse a mim mesma, tenho uma casinha só minha na lua. Bom, disse Dindonel, ainda por cima ele fedia. Vou sempre poder contar para as pessoas que eu conheci os Blackwood. Nunca fizeram nada contra mim, pelo que me lembro, sempre foram muito educados comigo. Não, ele disse, e gargalhou, que eles tenham me convidado para jantar ou algo assim. Agora chega, disse Stella, e sua voz era ríspida. Vai arrumar outra pessoa para azucrinar, Dindonel. Eu azucrinei alguém? Você acha que eu queria ser convidado para jantar? Você acha que sou louco? Eu, disse Dana, eu posso contar que arrumei o degrau quebrado deles uma vez e nunca me pagaram. Era verdade. Constance me mandou lhe dizer que não pagaríamos o valor do serviço de um carpinteiro por uma tábua qualquer pregada torta no degrau quando ele tinha de ter construído um novo e bem acabado. Quando fui lá e lhe disse que não pagaríamos, ele me arreganhou os dentes e cuspiu, e pegou o martelo e soltou a tábua e atirou-a no chão. Pois arrume você mesma, ele me disse, e subiu na caminhonete e foi embora. Nunca recebi pelo serviço, ele dizia agora. Deve ter sido um acidente, Joe. É só você ir lá e falar com a Sorta, Constance Blackwood, e ela vai pagar o que lhe deve. Só que se for convidado para jantar, Joe, você não deixe de dizer não obrigado à Sorta Blackwood. Dana riu. Eu não, ele disse. Eu arrumei o degrau para elas e nunca recebi. Engraçado, disse Dindonel. Elas arrumando a casa e tal e fazendo planos de se mudar daqui. Mary Catherine, disse Stella, indo por dentro do balcão, para onde eu estava sentada, pode ir para casa. Levanta desse banco e vai para casa. Só vai haver paz aqui quando você for. Isso sim é verdade, disse Dindonel. Ela o encarou, e ele tirou as pernas e me deixou passar. É só falar, Sorta Mary Catherine, que a gente vai lá para ajudar a encaixotar as coisas. É só falar, Merricat, e fala para sua irmã. Danan começou, mas eu me apressei e quando cheguei lá fora só ouvi as gargalhadas dos dois e de Stella. Gostava da minha casa na lua, e pus nela uma lareira e um jardim do lado de fora. O que floresceria cultivado na lua? Precisava perguntar a Constance, e almoçaria ao ar livre, no meu jardim na lua. As coisas na lua eram bem iluminadas e tinham cores singulares. Minha casinha seria azul. Observei meus pezinhos marrons sumirem e aparecerem e deixei a sacola de compras balançar um pouquinho ao meu lado. Estivera na Stella e agora precisava apenas passar pela prefeitura, que estaria deserta a não ser pelas pessoas que emitiam licenças para cães e as pessoas que computavam as multas de trânsito dos motoristas que entravam no vilarejo pela rodovia e seguiam em frente, e das pessoas que davam aviso sobre água e esgoto e lixo e proibiam os outros de queimar folhas ou de pescar. Esses todos seriam enterrados em algum canto dentro da prefeitura, trabalhando juntos ativamente. Eu não tinha que ter medo algum deles a não ser que eu pescasse fora da temporada. Pensei em fisgar peixes escarlate nos rios da lua e vi que os meninos da família Harris estavam no jardim de casa, bradando e brigando com outra meia dúzia de garotos. Só consegui vê-los ao dobrar a esquina da prefeitura, e ainda assim poderia ter dado meia volta e seguido outro caminho, pegando a rodovia em direção ao riacho e depois o atravessado e chegando pela outra metade da trilha rumo à nossa casa, mas era tarde demais, e estava com as compras, e o riacho estava um nojo para entrar com os sapatos marrons da nossa mãe, e pensei, estou morando na lua, e andei rápido. Eles me viram logo, e eu os imaginei apodrecendo e se encolhendo de dor, urrando. Eu os queria se contorcendo e chorando no chão à minha frente. Merricat, eles gritaram Merricat, Merricat, e todos foram juntos se enfileirar ao lado da cerca. Questionei se os pais haviam lhes ensinado, Dindonel e Dana e o imundo Harris conduzindo exercícios regulares com os filhos, ensinando com carinho, fazendo questão de que entoassem a voz da forma certa. De que outro jeito tantas crianças aprenderiam tão bem? Merricat, disse Connie, você não quer uma xícara de chá? Ah não, disse Merricat, você vai me envenenar. Merricat, disse Connie, você não quer ir dormir? Lá no cemitério, com a terra te engolir. Fingia não falar a língua deles. Na lua falávamos uma língua suave e líquida, e cantávamos à luz das estrelas, olhando do alto o mundo morto e seco. Eu estava quase na metade da cerca. Merricat, Merricat, cadê a velha Connie? Está em casa preparando o jantar? Não quer uma xícara de chá?
Era esquisito estar dentro de mim mesma, andando com firmeza e severidade junto à cerca, pisando forte mas sem que eles pudessem notar a pressa. Estar dentro e saber que olhavam para mim. Me escondia bem lá dentro mas ainda os escutava e os via pelo canto dos olhos. Desejava que estivessem todos mortos no chão, lá no cemitério com a terra a te engolir. Mary Cat. Uma vez quando passava por ali a mãe dos meninos Harris foi à varanda, talvez para ver por que todos eles gritavam tanto. Ficou parada por um minuto observando e ouvindo, e eu estanquei e olhei para ela, mirando seus olhos opacos, insípidos e ciente de que não podia falar com ela e ciente de que falaria. Não dá para mandar eles pararem? Perguntei naquele dia, me questionando se haveria algo naquela mulher que eu pudesse mobilizar, se ela tivesse algum dia corrido alegremente pelo gramado, ou contemplado as flores, ou conhecido prazer ou amor. Não dá para mandar eles pararem? Crianças, ela disse, sem alterar a voz ou a expressão ou o ar de divertimento enfadonho, não xinguem a moça. Está bem, mãe, um dos meninos teve o juízo de dizer, não cheguem perto de cercas. Não xinguem moça nenhuma. E seguia adiante enquanto se esganiçavam e berravam e a mulher permanecia na varanda e ria. Mary Cat, disse Connie, você não quer uma xícara de chá? Ah não, disse Mary Cat, você vai me envenenar. A língua deles vai queimar, pensei. Como se tivessem comido fogo. As gargantas vão queimar quando as palavras saírem, e na barriga vão sentir um tormento mais quente do que milhares de incêndios. Adeus, Mary Cat, eles gritaram enquanto eu passava junto à ponta final da cerca. Não precisa voltar correndo. Adeus, Mary Cat, manda lembranças a Connie. Adeus, Mary Cat, mas eu estava na Pedra Preta e ali estava o portão que se abria para a nossa trilha. 2. Precisava largar a sacola de compras para abrir a tranca do portão. Era um simples cadeado e qualquer criança seria capaz de quebrá-lo, mas havia uma placa que avisava particular. Não ultrapasse e ninguém poderia cruzá-lo. Nosso pai providenciara as placas e os portões e as trancas ao fechar a trilha. Antes, todos usavam a trilha como atalho do vilarejo para onde parava o ônibus. Na junção de 4 rodovias, talvez caminhassem uns 400 metros a menos usando nossa trilha e passando na frente da nossa porta. Nossa mãe detestava olhar para qualquer um que quisesse passar pela nossa porta, e quando nosso pai a levou para viver na casa dos Blackwood, uma das primeiras coisas que teve de fazer foi isolar a trilha e cercar todo o terreno dos Blackwood, da rodovia ao riacho. Havia outro portão na outra ponta da trilha, embora eu raramente passasse por lá, e esse portão também tinha um cadeado e uma placa avisando particular. Não ultrapasse. A rodovia foi feita para gente comum, nossa mãe disse, e a entrada da minha casa é particular. Quem ia nos visitar, devidamente convidado, chegava pela entrada principal, que levava direto do portão na estrada até a porta. Quando eu era pequena ficava deitada no meu quarto nos fundos da casa e imaginava a rampa de carros e a trilha como um cruzamento que se encontrava diante da nossa porta. E iam subindo e descendo a entrada as pessoas boas, os aciados e ricos vestindo cetim e renda, que vinham nos visitar por direito, e indo e vindo pela trilha, sorrateiros e zigue-zagueantes e se esquivando servilmente, iam as pessoas do vilarejo. Eles não têm como entrar, eu costumava dizer a mim mesma repetidas vezes, deitada no meu quarto escuro com as árvores desenhando sombras no teto. Eles não têm mais como entrar. A trilha foi fechada para sempre. Às vezes eu parava da cerca para dentro, escondida entre os arbustos, e observava as pessoas andando na rodovia para ir do vilarejo à junção das rodovias. Pelo que eu sabia, ninguém do vilarejo tentará usar a trilha desde que nosso pai havia trancado os portões. Depois de pôr a sacola de compras dentro de casa, tomei o cuidado de trancar o portão outra vez e testar o cadeado para ter a certeza de que estava firme. Uma vez que o cadeado estivesse bem fechado, eu estava a salvo. A trilha era escura, já que depois de nosso pai desistir de qualquer ideia de ter lucro com o terreno, ele deixará árvores e arbustos e florzinhas crescerem onde bem quisessem, e à exceção de um grande prado e dos jardins, nosso terreno era bastante arborizado, e ninguém além de mim conhecia seus caminhos secretos. Ao cruzar a trilha, agora tranquila porque estava em casa, eu conhecia cada degrau e cada curva. Constance sabia o nome de tudo que crescia, mas eu me contentava em conhecê-los pelo jeito e pelo lugar onde nasciam e suas inesgotáveis ofertas de refúgio. As únicas marcas na trilha eram as minhas, indo e voltando do vilarejo. Depois da curva talvez achasse as pegadas de Constance, pois às vezes ela ia até ali para me esperar, mas a maioria dos vestígios de Constance estava no jardim e dentro de casa. Hoje ela tinha vindo até o final do jardim, e eu a avistei assim que fiz a curva. Estava parada diante de casa, à luz do sol, e corri em direção a ela.
Mary Cat, ela disse, sorrindo para mim, olha só até onde eu vim hoje. É longe demais, eu disse. Daqui a pouco você vai atrás de mim até o vilarejo. Talvez, quem sabe, ela disse. Ainda que soubesse que estava zombando de mim, gelei, mas ri. Você não ia gostar muito, eu lhe disse. Aqui sua preguiçosa pega esses pacotes. Cadê o meu gato? Ele foi caçar borboleta porque você se atrasou. Você se lembrou do ovo? Esqueci de te avisar. Claro que sim. Vamos almoçar no quintal. Quando eu era pequena, achava que Constância era a princesa das fadas. Tentava desenhar seu retrato, com cabelo louro comprido e olhos tão azuis quanto o giz de cera poderia deixá-los, e um borrão bem rosado em ambas as faces. Os retratos sempre me surpreendiam, porque ela era desse jeito mesmo. Até nos piores momentos era rosa e branca e dourada, e nada parecia turvar seu esplendor. Era a pessoa mais valiosa do meu mundo sempre. Eu a seguia pelo gramado macio, pelas flores de que cuidava, nossa casa adentro, e Jonas, meu gato, surgia de entre as flores e me seguia. Constância esperou do lado de dentro da enorme porta da frente enquanto eu subia os degraus atrás dela, e depois botei as embalagens em cima da mesa do hall e tranquei a porta. Só a usaríamos novamente de tarde, já que boa parte da nossa vida era passada mais para os fundos da casa, no quintal e no jardim, onde ninguém mais ia. Saímos da parte da frente da casa, virada para a rodovia e o vilarejo, e seguimos nosso próprio caminho atrás de sua fachada austera, hostil. Embora fizéssemos a manutenção da casa, os aposentos que usávamos eram os de trás, a cozinha e os quartos dos fundos e o quartinho quente ao lado da cozinha onde vivia tio Julian. Na parte externa ficavam o castanheiro de Constância e o amplo, adorável gramado e as flores de Constância e depois, mais adiante, a horta de que Constância cuidava e depois, as árvores que faziam sombra no riacho. Quando nos sentávamos no gramado do quintal ninguém conseguia nos ver de lugar nenhum. Lembrei que deveria ser mais gentil com tio Julian quando o vi sentado diante da mesa velha no canto da cozinha brincando com seus papéis. Você deixa o tio Julian comer pé de moleque? Perguntei a Constância. Depois de almoçar, disse Constância. Ela tirou as compras das sacolas com cuidado. Qualquer tipo de comida era uma preciosidade para Constância, e ela sempre tocava nelas com um respeito silencioso. Eu não era autorizada a ajudar, não era autorizada a preparar a comida, tampouco era autorizada a apanhar cogumelos, apesar de às vezes eu trazer legumes da horta, ou maçãs das árvores antigas. Vamos comer bolinhos, anunciou Constância, quase cantarolando porque estava separando e guardando os alimentos. O tio Julian vai comer ovo, bem molinho e amanteigado, e um bolinho e um pedacinho de pudim. Papa, disse tio Julian. A Mary Cat vai comer uma carne magra e saborosa e temperada. O Jonas vai pegar um rato para mim, eu disse ao meu gato, que estava no meu joelho. Eu sempre fico muito feliz quando você volta do vilarejo, disse Constância. Ela parou para me olhar e me lançar um sorriso. Até certo ponto porque você traz comida, é claro, mas também porque fico com saudades. Eu sempre fico feliz quando chego em casa depois de ir ao vilarejo, eu lhe disse. Foi muito ruim? Ela tocou rápido na minha bochecha com um dedo. Nem queira saber. Um dia eu vou. Era a segunda vez que ela falava de sair, e eu gelei. Constância, disse tio Julian. Ele levantou um papelzinho da mesa e o examinou, a testa franzida. Acho que não sei se o seu pai foi lá para o jardim com o charuto dele como de hábito naquela manhã. Ele foi, sem dúvida, disse Constância. O gato anda pescando no riacho, me contou. Ele voltou todo enlameado. Ela dobrou a sacola de compras e colocou-a com as outras na gaveta, e pôs os livros da biblioteca na prateleira, onde ficariam para sempre. Jonas e eu deveríamos ficar no nosso canto, fora do caminho, enquanto Constância trabalhava na cozinha, e era uma alegria observá-la, movimentando-se de um jeito tão bonito à luz do sol, tocando nas comidas com tamanha delicadeza. É dia da Ellen Clark, anunciei. Está com medo? Ela se virou para sorrir para mim. Medo nenhum, ela declarou. Estou cada vez melhor, eu acho. E hoje vou fazer bolinhos de rum. E a Ellen Clark vai gritar e devorar todos eles. Mesmo hoje, Constância e eu ainda éramos um pouco sociáveis, conhecidos nos visitavam, subiam a rampa de carros para nos chamar. Ellen Clark tomava o chá conosco às sextas-feiras, e a senhora Shepherd ou a senhora Rice ou a velha senhora Crowley davam uma passadinha às vezes no domingo, depois da igreja para nos dizer que teríamos gostado do sermão. Vinham por senso de obrigação, embora nunca retornássemos seus telefonemas, e ficavam por alguns minutos convenientes e vez por outra traziam flores de seus jardins ou livros, ou uma canção que Constância pudesse ter vontade de tentar tocar na harpa.
falavam de forma cortês e havia breves momentos de risadas. E nunca deixavam de nos convidar para ir às suas casas apesar de saberem que jamais iríamos. Eram respeitosas com tio Julian, e pacientes com suas conversas, se ofereciam para nos levar para passear em seus carros, se referiam a elas mesmas como nossas amigas. Constance e eu sempre falávamos bem delas uma com a outra, pois acreditavam que suas visitas nos davam prazer. Elas nunca percorriam a trilha. Quando Constance lhes oferecia uma muda da roseira, ou lhes convidava para ver uma alegre disposição de cores nova, elas iam ao jardim, mas nunca se dispunham a ultrapassar as áreas predefinidas, passavam pelo jardim e entravam nos carros parados em frente à porta e saíam portão afora. O senhor e a senhora Carrington vieram algumas vezes para ver como estávamos nos saindo, já que o senhor Carrington era muito amigo do nosso pai. Eles nunca entravam ou aceitavam fazer um lanche, mas vinham de carro até a entrada e ficavam dentro do carro e conversavam por uns minutinhos. Como vocês estão se saindo? Sempre perguntavam, olhando de Constance para mim e voltando. Estão dando conta de tudo sozinhas? Vocês precisam de alguma coisa? Tem algo que a gente possa fazer? Como é que vocês estão se saindo? Constance sempre os convidava a entrar porque fomos criadas para acreditar que era uma descortesia deixar as visitas conversando lá fora, mas os Carrington nunca entravam na casa. Fico me perguntando, falei pensando neles, se os Carrington me trariam um cavalo se eu pedisse. Eu poderia cavalgar no prado. Constance se virou e olhou para mim por um instante, franzindo um pouco a testa. Você não vai pedir para eles, ela disse por fim. Não pedimos nada a ninguém. Não se esqueça. Estava brincando, expliquei, e ela sorriu de novo. A verdade é que eu só quero mesmo um cavalo se for alado. Poderíamos te levar para a lua e voltar, meu cavalo e eu. Lembro que antigamente você queria um grifo, ela disse. Agora Dona Preguiça vai lá fora colocar a mesa. Eles tiveram uma briga horrível naquela última noite, disse tio Julian. Eu não aceito, ela falou, eu não aceito isso, John Blackwood, e a gente não tem outra alternativa, ele falou. Fiquei atrás da porta escutando, é claro, mas cheguei tarde demais para ouvir qual era o motivo da briga, imagino que fosse dinheiro. Eles não eram de brigar, disse Constance. Eram quase sempre civilizados um com o outro, sobrinha, se é isso que você quer dizer com não brigar. Um exemplo bastante insatisfatório para todos nós. Minha esposa e eu preferíamos os gritos. Às vezes nem parece que já faz 6 anos, disse Constance. Peguei a toalha de mesa amarela e fui para o quintal para começar a arrumar a mesa. Atrás de mim, escutei-a dizer ao tio Julian, às vezes acho que daria tudo para que eles voltassem. Quando criança, eu acreditava que um dia cresceria e seria tão alta que tocaria na parte de cima das janelas da sala de visitas da nossa mãe. Eram janelas feitas para o verão, já que a casa na verdade era para ser uma casa apenas de veraneio e nosso pai só havia instalado um sistema de calefação porque nossa família não tinha outra casa para onde se mudar durante o inverno. Por direito, deveríamos ficar com a casa Rochester no vilarejo, mas fazia tempo que nós a tínhamos dado por perdida. As janelas da sala de visitas da nossa casa iam do chão ao teto, e eu nunca conseguia tocar no alto. Nossa mãe dizia às visitas que as cortinas de seda azul claras tinham 4 metros de comprimento. Havia 2 janelas grandes na sala de visitas e 2 janelas grandes na sala de jantar do outro lado do corredor, e de fora elas pareciam estreitas e mirradas e davam à casa um ar desolado. Por dentro, no entanto, a sala de visitas era linda. Nossa mãe trouxera cadeiras com pés dourados da casa Rochester, e sua harpa ficava ali, e o ambiente reluzia com os reflexos dos espelhos e vidros brilhantes. Constance e eu usávamos a sala somente quando Ellen Clark vinha para o chá, mas nós a conservávamos à perfeição. Constance subia na escada para lavar o alto das janelas, e tirávamos a poeira das estatuetas de Dresden em cima da cornija da lareira, e com um pano enrolado no cabo da vassoura eu limpava os acabamentos de bolo de noiva no alto das paredes, fitando as frutas e folhas brancas, tirando o pó dos cupidos e nós de fitas, sempre tonta por olhar para cima e andar para trás, e rindo de Constance quando ela me segurava. Encerávamos o piso e remendávamos pequenos rasgos no brocado rosa dos sofás e poltronas. Havia um dossel dourado sobre cada janela grande, e arabescos dourados em torno da lareira, e o retrato de nossa mãe estava pendurado na sala de visitas. Não suporto ver minha salinha encantadora desarrumada, nossa mãe vivia dizendo, e por isso Constance e eu nunca tínhamos permissão para entrar lá, mas agora a mantínhamos resplandecente e sedosa. Como nossa mãe sempre servirá chás amigas na mesinha que ficava ao lado da lareira, era lá que Constance sempre punha a mesa.
Ela se sentou no sofá cor-de-rosa com o retrato de nossa mãe olhando lá de cima, e eu sentei na minha poltrona pequena no cantinho e observei. Eu podia levar xícaras e pires e distribuir sanduíches e bolos, mas não servir o chá. Não gostava de ninguém me olhando enquanto eu comia, então eu tomava meu chá depois, na cozinha. Naquele dia, a última vez que Ellen Clark veio para o chá, Constance tinha arrumado a mesa como de praxe, com as lindas xícaras rosadas e finas que nossa mãe sempre usava, e 2 pratos de metal, um com sanduíches pequeninos e um com bolinhos de rum muito especiais. 2 bolinhos de rum me aguardavam na cozinha, no caso de Ellen Clark comer todos. Constance ficou quieta no sofá, ela nunca se remexia, e as mãos ficavam impecáveis no colo. Eu esperava na janela, à procura de Ellen Clark, que sempre chegava pontualmente. Você está com medo? Perguntei uma vez a Constance, e ela disse, não, de jeito nenhum. Sem me virar, percebia pela sua voz que ela estava tranquila. Vi o carro dobrar na rampa e então percebi que havia 2 pessoas nele em vez de uma. Constance, eu disse, ela trouxe mais alguém. Constance ficou parada por um instante e depois declarou com bastante firmeza, acho que vai ficar tudo bem. Eu me virei para olhá-la, e ela estava calma. Vou mandá-los embora, eu disse. Ela sabe que não pode fazer isso. Não, disse Constance. Eu acho mesmo que vai ficar tudo bem. Presta atenção no que vou fazer. Mas não vou aceitar que deixem você com medo. Mais cedo ou mais tarde, ela disse, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que dar o primeiro passo. Gelei. Quero mandar eles embora. Não, Constance disse. De jeito nenhum. O carro parou em frente de casa, e fui ao hall para abrir a porta, que eu havia destrancado antes porque não era educado destrancar a porta na cara das visitas. Quando fui à varanda vi que não era tão ruim quanto eu imaginara. Não era um estranho que estava com Ellen Clark, mas a pequena senhora Wright, que já tinha vindo uma vez e ficado com mais medo do que qualquer pessoa. Ela não seria demais para Constance, mas Ellen Clark não devia tê-la trazido sem me avisar. Boa tarde, Mary Catherine, Ellen Clark disse, dando a volta no carro e subindo os degraus. Não está um lindo dia de primavera? Como está a querida Constance? Eu trouxe a Lucille. Ela conduziria a situação com audácia, como se as pessoas levassem semi-desconhecidos para ver Constance todos os dias, e não gostei de ter de sorrir para ela. Você se lembra da Lucille Wright? Ela me perguntou, e a pobrezinha da senhora Wright disse em voz baixa que ela queria tanto vir de novo. Segurei a porta aberta, e elas entraram no hall. Não estavam de casaco porque o dia estava muito agradável, mas Ellen Clark, de qualquer modo, teve o bom senso de se deter por um instante. Avise a querida Constance que estamos aqui, ela me disse, e percebi que ela estava me dando tempo para dizer a Constance quem estava ali. Então dei uma escapulida até a sala de visitas, onde Constance permanecia sentada, tranquila, e disse, é a senhora Wright? Aquela assustada Constance sorriu. É um primeiro passo meio fraco, ela disse. Não tem problema, Mary Cat. No hall, Ellen Clark exibia a escada à senhora Wright, contando a história familiar do entalhamento e da madeira importada da Itália. Quando saí da sala de visitas ela me olhou de relance e disse, essa escada é uma das maravilhas do condado, Mary Catherine. É uma pena que fique escondida do mundo. Lucille? Elas se dirigiram à sala de visitas. Constance estava perfeitamente serena. Levantou-se e sorriu e disse estar feliz em vê-las. Como Ellen Clark era deselegante por natureza, conseguiu fazer do simples ato de entrar num ambiente e se sentar um complexo balé de 3 pessoas. Antes de Constance terminar de falar, Ellen Clark deu um encontrão na senhora Wright e empurrou a senhora Wright para o lado como uma bola de croquet lançada para o canto oposto da sala, onde se sentou brusca e nitidamente sem intenção em uma cadeira pequena e desconfortável. Ellen Clark foi para o sofá onde Constance estava, quase derrubando a mesinha do chá, e apesar de haver muitas poltronas na sala e um outro sofá, ela acabou se sentando a uma proximidade incômoda de Constance, que detestava que qualquer um além de mim ficasse a seu lado. Bem, disse Ellen Clark se espraiando, que bom revê-la. Uma gentileza vocês nos receberem, disse a senhora Wright, inclinando-se para a frente. Que linda escada! Você está com uma aparência ótima, Constance. Estava trabalhando no jardim? Não deu para evitar, com um dia como este. Constance riu, estava se saindo muito bem. É tão empolgante, ela disse para a senhora Wright. A senhora também gosta de jardinagem? Esses primeiros dias claros são tão empolgantes para quem gosta de jardinagem. Falava um pouco demais e meio rápido demais, mas ninguém além de mim percebeu. Eu amo jardins, a senhora Wright declarou numa breve rajada. Eu realmente amo jardins. Como vai o Julian? Ellen Clark perguntou antes de a senhora Wright terminar de falar. Como está o velho Julian?
Ele vai muito bem, obrigada. Ele vai tentar tomar uma xícara de chá conosco esta tarde. Você conhece Julian Blackwood? Ellen Clark perguntou à Sra. Wright, e a Sra. Wright, fazendo que não, começou, adoraria conhecê-lo, é claro, já ouvi falar tanto, e se calou. Ele é um bocadinho excêntrico, Ellen Clark declarou, sorrindo para Constance como se até então isso fosse um segredo. Fiquei pensando que se ser excêntrico significa, como o dicionário dizia ser o caso, aquele que se desvia do centro, Ellen Clark era muito mais excêntrica do que tio Julian, com seus movimentos desajeitados e perguntas inesperadas, e trazendo estranhos para o chá, tio Julian vivia com tranquilidade, num padrão perfeitamente planejado, redondo e fluido. Ela não precisava chamar as pessoas de coisas que não eram, pensei, lembrando que eu deveria ser mais gentil com tio Julian. Constance, você sempre foi uma das minhas melhores amigas, ela dizia agora, e fiquei admirada. Ela realmente não via como Constance recuava diante de palavras assim. Só vou te dar um pequeno conselho, e lembre-se, ele vem de uma amiga. Devo ter pressentido o que ela iria dizer, pois gelei. O dia inteiro havia sido uma escalada rumo ao que Ellen Clark diria agora. Afundei-me na poltrona e fitei Constance, querendo que ela se levantasse e fugisse, querendo que ela não ouvisse o que estava para ser dito, mas Ellen Clark prosseguiu. É primavera, você é jovem, é linda, tem o direito de ser feliz. Volte para o mundo, fosse outra época, até um mês atrás quando ainda era inverno, palavras como essas fariam Constance se retrair e sair correndo. Agora, via que ela escutava e sorria, embora fizesse que não com a cabeça. Sua penitência já durou tempo demais, disse Ellen Clark. Eu gostaria tanto de oferecer um almocinho, começou a Sra. Wright. Você se esqueceu do leite, vou pegar. Levantei-me e falei diretamente com Constance, e ela olhou ao redor até me encontrar quase surpresa. Obrigada, querida. Saí da sala de visitas e passei pelo hall e rumei para a cozinha. Esta manhã a cozinha estivera clara e alegre, e agora fria, percebi que estava lúgubre. Constance dava a impressão de que de repente, depois de todo aquele tempo se recusando e negando, ela começava a ver que talvez fosse possível, afinal de contas, sair de casa. Percebi agora que essa era a terceira vez no mesmo dia que o assunto era abordado, e 3 vezes tornava a coisa real. Eu não conseguia respirar, estava amarrada com arame, e minha cabeça estava enorme e iria explodir. Corri para a porta dos fundos e a abri para respirar. Queria correr. Se pudesse correr até o fim do nosso terreno e voltar eu ficaria bem. Mas Constance estava sozinha com elas na sala de visitas, eu tinha de voltar depressa. Tive que me contentar em quebrar o jarro de leite que esperava sobre a mesa. Tinha sido da nossa mãe, e deixei os cacos no chão para que Constance os visse. Peguei o segundo melhor jarro de leite, que não combinava com as xícaras. Como tinha permissão para servir o leite, eu o enchi e o levei à sala de visitas. Fazer isso com a Mary Catherine? Constance dizia, e então se virou e sorriu para mim na soleira da porta. Obrigada, querida, ela disse, e olhou para o jarro de leite e para mim. Obrigada, repetiu, e pus o jarro na bandeja. Não precisa fazer muita coisa, a princípio disse Ellen Clark. Pareceria estranho, eu admito. Mas 1 ou 2 telefonemas para velhas amigas, quem sabe um dia no shopping da cidade ninguém te reconheceria na cidade, sabe? Um almocinho, disse a Sra. Wright esperançosa. Tenho de pensar. Constance fez um gesto mínimo, risonho, desconcertado, e Ellen Clark assentiu. Você vai precisar de roupas, ela disse. Levantei do meu lugar no canto para pegar uma xícara de chá de Constance e levá-la à Sra. Wright, cuja mão tremeu ao segurá-la. Obrigada, minha querida, ela disse. Eu vi o chá tremer na xícara. Era apenas sua segunda visita, afinal de contas. Açúcar? Ofereci, não pude evitar e, além disso, era educado. Ah não, ela disse. Não, obrigada. Sem açúcar. Pensei, olhando para ela que hoje ela tinha se vestido para vir aqui. Constance e eu nunca usávamos preto, mas talvez a Sra. Wright achasse conveniente. E hoje usava um vestido preto com um colar de pérolas. Também usara preto da outra vez, me lembrei. Sempre de bom gosto reflete, só que não na sala de visitas da nossa mãe. Voltei para Constance e peguei o prato de bolinhos de rum e o levei à Sra. Wright. Também não era uma gentileza e ela comeria primeiro os sanduíches, mas queria que ela ficasse infeliz, vestida de preto na sala de visitas da nossa mãe. Minha irmã fez de manhã, declarei. Obrigada, ela disse. Sua mão hesitou sobre o prato e depois ela pegou um bolinho de rum e o colocou cuidadosamente na beirada do pires. Achei que a Sra. Wright estava agindo com uma cortesia histérica, e eu disse, pegue 2. Tudo que minha irmã faz é uma delícia, não, ela respondeu. Não, não. Obrigada. Ellen Clark comia os sanduíches,
esticando o braço além de Constance para pegar um após o outro. Ela não se comportaria assim em nenhum outro lugar, pensei, só aqui. Ela nunca liga para o que Constance pensa ou eu penso sobre seus modos, só imagina que ficamos felicíssimas em vê-la. Sai daqui, eu lhe disse mentalmente. Sai daqui, sai daqui. Fiquei me perguntando se Ellen Clark guardava roupas específicas para as visitas à nossa casa. Isso aqui, eu a imaginava dizendo, revirando o guarda-roupa.